A Igreja do Deus Vivo. Nós vamos dividir esse tema em vários subtemas, obviamente. Vamos falar um pouquinho sobre as dispensações, algo sobre a Igreja como o corpo de Cristo, também como a casa de Deus. Veremos a Igreja como a noiva de Cristo e também como o candeeiro. Hoje à noite vamos falar sobre as dispensações e sobre o corpo de Cristo. Numa segunda parte, uma segunda sequência de palestras, durante essa semana vai se ocupar com assuntos ligados às reuniões. Como reunidos ao seu nome, algo que os discípulos afirmaram, nós vimos o Senhor. Vamos falar sobre a instituição da ceia do Senhor, sobre a ceia do Senhor em si, o que ela significa, sobre o aspecto da mesa do Senhor, será que é a mesma coisa que a ceia do Senhor? Sobre os dons e os servos, e como esses também têm a sua relação com as reuniões da igreja, por exemplo, com a reunião de edificação. Depois veremos a reunião de oração, a posição da mulher também, e em vários aspectos. De forma geral, no mundo, na criação, no dia a dia, e também dentro das reuniões da igreja. E se tivermos ainda tempo, o Senhor nos permitir isso, vamos falar também sobre como guardar a unidade do Espírito. O que é unidade do Espírito também? Que é algo bem diferente do que a gente geralmente pensa. Muito bem, começamos então hoje com uma introdução e faremos uma pergunta. E eu creio que essa pergunta vários de vocês talvez já fizeram. E alguns que não fizeram essa pergunta porque cresceram entre a Irmandade, cresceram em casas de pais crentes que sempre têm se reunido assim. O avô talvez já se reunia, o bisavô também precisa fazer essa pergunta. Que caminho eu devo andar? Por quê? Porque é uma pergunta individual. Eu não posso responder por você qual caminho você deve andar. Nem na sua vida secular, individual, e tampouco na sua vida eclesiástica. Você vai ter que descobrir esse caminho que você precisa e deve andar diante de Deus. Por quê? Porque se você não descobrir e anda apenas pelos passos dos teus pais, o que vai acontecer? Você não vai ter convicção nenhuma. E quando vem algum terremoto, que o chão fica chacoalhando embaixo dos pés, você vai cair e não sabe onde se refugiar. Não vai saber onde que está aquele ponto de encontro que você tem normalmente nos prédios em regiões de terremoto. A resposta, onde que nós encontramos a resposta a esta pergunta? Que caminho eu devo andar? Encontramos na escola, numa biblioteca, no Google? Não, encontramos em um livro, esse livro é a Bíblia. Nós contemplamos na conferência a segunda epístola a Timóteo. E esse mesmo apóstolo Paulo, que escreveu a segunda epístola, escreveu uma primeira, e nessa primeira epístola ele escreve a esse mesmo Timóteo algo que ele escreve também a você, Anita, Royce, Edilaine, ele escreve ao Davizinho, ele escreve o seguinte: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. E por quê? Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então já aprendemos que existe uma casa de Deus, e essa casa de Deus é chamada de a igreja do Deus vivo, e dentro dessa casa deve andar de alguma maneira. Qual caminho eu devo andar? Como devo me comportar? O que Deus quer de mim? E eu espero que durante a semana a gente descobre um pouquinho daquilo que Deus quer de nós.
porque, na verdade, a semana vai ser curta para abordar tudo isso. A igreja, o que é igreja? É a Catedral da Sé? A igreja é algum outro edifício? A igreja é essa garagem do irmão Marco Aurélio? O que é a igreja? Essa palavra vem da língua grega, e nós em português emprestamos quase que direto do grego, só trocamos um L por um R, aí ficou igreja ao invés de eclésia, e essa é a palavra no grego. Essa palavra é composta por duas palavras, pela palavra ek e pela palavra clésia, que vem de um verbo que significa chamar. Ek significa para fora, português ex, que originalmente também significava para fora de alguma coisa. E a segunda parte dessa palavra significa chamar, ou chamado. Então, a igreja é alguém, algum corpo que é chamado para fora. Chamado para fora de quê? Para fora do mundo? Do globo terrestre? Não. Mas para fora do mundo, sistema formado aqui nessa terra. Pessoas incrédulas, pessoas crentes. E a igreja também não é igual a Israel. Isso é muito importante a gente compreender. Israel era o povo de Deus no Antigo Testamento. A igreja é composta por pessoas que formam o povo de Deus na época do Novo Testamento. E as prescrições que Deus deu para Israel, o caminho que Deus deu para Israel andar, é diferente do caminho que nós devemos andar enquanto igreja. E se a gente entende isso, muitas coisas já ficam claras. Por exemplo, se Israel teve sacerdotes instituídos com vestes bonitas, com muito pompo, com ouro e com instrumentos musicais, isso era para Israel, e a igreja é diferente de Israel, Deus tem dado outras instruções para a igreja, e devemos descobrir quais que são. E nós vamos descobrir que elas não são idênticas, mas que elas são a realidade daquilo que Deus prescreveu para Israel como figuras para nós. Então, tudo aquilo que temos lá no Antigo Testamento para Israel eram apenas figuras que agora encontram uma realidade. E para entendermos isso um pouco melhor, precisamos ter uma mínima ideia, pelo menos, dos caminhos de Deus com a humanidade nas diversas épocas. Isso a Bíblia chama de dispensação. Não é um termo que Darby inventou como pai do dispensacionalismo, mas sim, é Deus que inventou. Esse termo encontramos na Bíblia. Por exemplo, na Epístola aos Efésios. Ele vem de uma palavra, de onde vem também a nossa palavra economia, e significa simplesmente as regras que Deus colocou para uma casa. A administração de uma casa. Isso é dispensação. Então, Deus, ele administra de diversas maneiras, em diversas épocas. Ele anda caminhos diferentes, com grupos de pessoas diferentes, conforme a época em que vivem. Geralmente, nós distinguimos 7 dispensações, 7 épocas ou períodos nos caminhos de Deus. Existem outros sistemas de contar essas dispensações, mas o importante é nem tanto quantos de fato existem, mas sim que elas existem. Precisamos entender que Deus não age sempre igual. Agora vem umas letrinhas pequenas que eu acho que a Mariana não vai conseguir ler lá de trás, mas eu vou ler para você. Então, a primeira dispensação é a dispensação da inocência. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden
em um estado de total inocência. Eles não tinham nem condições de saber o que é culpa ainda. Mas Deus, então, ele dá o mandamento, eles caem em pecado, e a partir daí, o homem também ganha uma consciência. De repente, agora ele sabe o que é bom e o que é mal. Ele sabe o que é conforme Deus e o que não é. E essa consciência nós temos também ainda hoje, e ela precisa ser aferida com a palavra de Deus. Depois da época em que a consciência norteava os caminhos de Deus para com esse mundo, Deus entrega, depois do dilúvio, na pessoa de Noé, o governo desse mundo ao ser humano, na pessoa de Noé. Ele fala, ó, você agora é responsável para governar diretamente aqui a terra, cuidar dela, administrar ela e também as outras pessoas. E nós já vemos que algumas coisas ficam em todas as dispensações, mas não são mais o ponto principal. Quando Deus dá mais luz, quando Deus dá mais instruções, cada vez é mais importante atentarmos para as palavras que Deus fala. E essa consciência, que continua existindo em Noé, em todas as dispensações depois, ganha cada vez mais instruções para se nortear. Depois de Noé, temos na pessoa de Abraão, uma pessoa que ganha promessas da parte de Deus. Ele recebe promessas para si e para os seus descendentes. Chamamos isso de a época ou a dispensação das promessas. Depois temos a dispensação que toma mais espaço na Bíblia, e que não é a época da graça, é a época da lei. A maior parte dos livros na Bíblia, a partir de Êxodo 19, mais ou menos na metade do capítulo, tratam da época da lei. Até que o Senhor Jesus vem no Novo Testamento, nos Evangelhos, e se torna o fim da lei, aquele que cumpre a lei por completo. Depois disso, no final da época da lei, temos um corte na história da humanidade, o ponto central da humanidade, que é a cruz de Cristo. E essa cruz muda completamente a história, e a partir daí entra a graça de Deus em cena como o principal norte nessa época em que nós vivemos hoje, que chamamos de a época da graça. E vocês já veem que também nessas épocas Deus não estava sem graça. Deus mostrou graça sempre. Mas hoje, na nossa época, a graça é o elemento decisivo, o elemento que norteia o governo de Deus para com esse mundo. Não precisamos mais ter uma lei, e se eu fizer aquilo, então Deus também vai fazer. Não, na época da graça, Deus fez tudo. E nós precisamos apenas aceitar e obedecer às novas revelações que ele deu no Novo Testamento, principalmente. E depois da época da graça, quando a igreja for arrebatada, teremos ainda uma última época antes que entra o estado eterno, a eternidade novamente, que é o milênio, ou chamado também o reino milenar. Então, todas essas épocas, esses períodos, essas dispensações, esses períodos de administrativos nos caminhos de Deus para com esse mundo, compreendem aquilo que nós chamamos de tempo, ou seja, todo o momento da existência desse mundo, desse universo, desde a sua criação até que vai ser não dissolvido, mas mudado por meio do fogo. E Deus vai fazer novos céus e nova terra e entra de novo na eternidade. Então vem da eternidade, a eternidade é como o pano de fundo e Deus insere esse tempo e divide o tempo em períodos diferentes. E o final de cada uma
dessas dispensações, cada um desses períodos termina em juízo. Por quê? Porque em nenhum dos períodos o ser humano corresponde aos pensamentos de Deus. Já com Adão e Eva, Deus dá um único mandamento. E o que aconteceu? Não respeitaram. Pior para o povo de Israel, então. Ganharam 600 e poucos mandamentos. E não cumpriram nenhum. Não era nem capaz de cumprir. Pior ainda na época da graça, que Deus dá nenhum mandamento, na verdade, a não ser o novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. E o ser humano rejeita a graça. Fala, isso eu também não quero. Eu prefiro fazer alguma coisa. E já foi comprovado que eu não consigo fazer. Até no milênio, o Senhor Jesus vai reinar aqui. E mesmo com o governo do próprio Senhor Jesus, o ser humano depois novamente transgride. Não quer nem sequer ele como governante. Deus responde, portanto, com juízo no final de cada uma dessas épocas, de forma geral. Mas também, todas essas épocas, algumas pessoas, pela graça de Deus, são salvas. A cruz de Cristo é, portanto, o ponto onde há uma mudança total também nos caminhos de Deus para com este mundo. Quando chegamos, então, a essa época da graça, aí Deus introduz a igreja. A igreja, nós vemos sob várias figuras na palavra de Deus, como o corpo, uma casa, como candeeiros, também como uma noiva. E nós vamos nos ocupar um pouco com essas figuras. Temos uma outra figura na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 10, que é o rebanho. E a pergunta é, essa também é uma figura da igreja? Muitos de vocês aprenderam que sim. De certa forma, sim, mas não é uma das figuras principais da igreja. Por quê? O rebanho não é uma figura direta da igreja. Esse rebanho de Deus, mostrado no Evangelho de João, é composto por indivíduos juntados em um só para a direção e o cuidado de um pastor, que é Cristo. Mas a ênfase ainda continua sendo nos indivíduos. E dentro do contexto do Evangelho de João, ele não fala da igreja. Igreja não é tema de João. João fala de outra coisa. Tão importante quanto, ele fala da família de Deus. E dentro desse contexto, ele utiliza em um momento essa figura do rebanho. Ele enfatiza, portanto, o indivíduo, ainda que dentro de um conjunto. Quando nós falamos depois das figuras da igreja, aí nós enfatizamos mais o coletivo, ainda que composto por indivíduos. É um pouquinho diferente. Então, não é errado você dizer que o rebanho, de repente, é uma figura da igreja, mas não é uma das figuras principais. Figuras principais são aquelas que vimos antes. Quem lembra? Corpo, casa, candelabro e a noiva. Muito bem. Corpo de Cristo. Caleb. Você está vendo esse cara aqui? Perna, braço, o que falta? A cabeça. Esse aqui é um corpo completo? Não, muito bem. Então, o que um corpo precisa para ser completo? Uma cabeça. E a cabeça, sem o resto, tão pouco é um corpo. Então, é uma figura muito bonita que Deus nos mostra que um corpo completo precisa de cabeça, precisa do resto do corpo. A igreja é uma unidade, formando uma união indissolúvel entre Cristo
que é a cabeça, e os membros que estão na terra, atualmente ainda, formando o corpo. Ambos juntos, cabeça e aquilo que nós chamamos também às vezes de corpo, formam o corpo. E a Bíblia chama isso com uma expressão muito interessante. Ela chama esse conjunto de o Cristo. Vocês já pensaram que privilégio que é isso? Isso significa que, embora Cristo é Deus, embora isso seja absolutamente perfeito, ele, com toda a reverência, precisa dos membros aqui na terra para ser realmente completo. O Cristo é composto por Cristo, cabeça, no céu, e os membros, o conjunto dos membros, o seu corpo na terra, formando então o corpo de Cristo com a cabeça, dirigida pela cabeça também. Como surgiu esse corpo de Cristo? Às vezes é bom a gente ver o lado negativo. O corpo de Cristo, ele não foi formado pela fé pessoal de cada indivíduo. Talvez um ou outro vai dizer, mas a fé era necessária, senão não me torno membro no corpo. Verdade. Mas fé individual, Adão precisava. Fé individual, Abraão precisava. Fé individual, Moisés precisava. Todos eles não faziam parte do corpo de Cristo. É um item importante? Sim. Mas para que o corpo de Cristo fosse formado, precisava de mais do que isso. Tampouco o corpo de Cristo surgiu pela recepção da nova vida. E nova vida, todos os crentes em todas as épocas possuem. Adão também, quando crê, ele tem nova vida. Moisés, ele tem nova vida. Então faz parte também, nós também temos nova vida, até mesmo numa qualidade que a Bíblia chama de vida eterna. Isso vai além ainda. Mas é uma coisa que outros crentes, salvos de outras épocas, também possuíam. Não é algo que marca apenas aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo também não surgiu pelo simples fato de Cristo chegar a esta terra e se tornar homem. Por que não? Porque ele não veio apenas à terra, ele não foi à cruz apenas para salvar a todos nós e formar o corpo de Cristo. Ele veio à terra também, olhando para trás, para salvar todos aqueles que antes da cruz de Cristo creram em Deus, creram nas palavras de Deus e tiveram aquela nova vida. Adão só vai estar no céu, não fazendo parte do corpo de Cristo, porque Cristo morreu. Moisés, todos aqueles israelitas que de fato creram, só vão estar no céu e também ter a sua porção no milênio aqui na terra, porque Cristo morreu. Ele precisava morrer também por eles. E nós vamos ver isso durante a semana ainda, que é um dos aspectos que nós expressamos, inclusive, na ceia também. Talvez nunca nem pensamos nisso. Nós vamos ver que faz parte também, se lembrar deles. Então, Cristo, ele veio para salvar a todos, só que com privilégios diferentes, conforme a época em que eles viveram. Todos aqueles antes da cruz não fazem parte do corpo de Cristo. O que era necessário para que o corpo de Cristo pudesse surgir, pudesse ser formado? Aquilo que já aludimos, a morte e a ressurreição de Cristo, era necessário sim.
precisava morrer e precisava subir ao céu como prova de que Deus realmente aceitou aquela obra, que aquela obra na cruz era completa. Ele precisava também subir de novo ao céu para poder se tornar cabeça do seu corpo que está em toda a terra. Se ele tivesse ficado aqui na terra, teria sido muito mais difícil, porque ele estaria lá em Jerusalém de repente. Seria uma relação meramente terrestre. Mas agora temos Cristo no céu. Temos uma relação celestial com ele. Outra coisa que precisava acontecer, e essa é uma coisa que nunca aconteceu antes, a terra, tanto tomou morada, habita agora em cada um dos crentes. Isso é uma novidade que não havia em nenhuma das outras épocas. O Espírito Santo, ele operava. Ele trabalhava, por exemplo, em Davi. Mas num dos salmos, Davi faz uma oração muito interessante. Uma oração que seria totalmente inapropriado para qualquer um de nós. Em um dos salmos, ele fala assim: não retire o teu espírito de mim. Significa que Davi tinha consciência que o Espírito de Deus estava sobre ele, mas podia ter tirado. Deus podia tirar esse espírito. Se ausenta dele. Assim como o Espírito se ausentou de Saul, por exemplo. E nunca mais voltou. Agora, em você e em mim, o Espírito Santo habita. E onde Deus uma vez habita, dificilmente ele sai, a não ser que seja uma habitação física aqui na Terra, como o templo foi. De lá ele se ausentou. Mas o Espírito Santo, ele habita em nós, ele se tornou o selo sobre nós, garantindo que nós realmente somos propriedade de Deus. A vinda dele era absolutamente necessária. O corpo de Cristo é mencionado em 4 epístolas. Em Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5 a seguir. Também em 1 Coríntios, capítulo 10, 16, e no capítulo 12. E quando eu menciono esses capítulos, são capítulos onde o termo também aparece. Porque coisas relacionadas ao corpo de Cristo nós vamos encontrar também em outras epístolas, em outros capítulos e versículos. Em Efésios também, e ali nos é mostrado também a posição e o destino eterno que nós temos em Cristo. Na epístola aos Colossenses, ali nós vemos mais a glória da cabeça no céu. Interessantemente, o termo corpo de Cristo não aparece no livro de Atos. Em Atos dos Apóstolos, nós temos a prática existente e não a doutrina. Então, aquilo que é corpo de Cristo, se você quiser saber como que isso se desenvolve na prática com os primeiros cristãos, você olha para Atos, para o livro de Atos. Se você quiser saber por que eles fizeram algumas coisas assim e não de maneira diferente, você olha nas epístolas. Isso se chama doutrina. A doutrina é, em termos de hoje, o esqueleto teórico para que a prática funcione. Isso até é interessante, porque no livro de Atos não tinha nenhuma epístola. Aí nós vemos que no início, o Espírito Santo que habitava nos crentes realmente podia conduzir eles para agir conforme os pensamentos de Deus. E, às vezes, Deus precisava de corrigir. E aí, ele deu também as epístolas e, principalmente, fez uso do apóstolo Paulo, a quem foi confiado o mistério de falar sobre a igreja. Esse mistério que não era conhecido no Antigo Testamento. Algo completamente novo. E Paulo, ele nos fala
nos dá as diretrizes, tudo aquilo que precisamos saber a respeito da igreja, o que ela é, como que ela funciona, como que podemos praticar a vontade de Deus quanto ao nosso andar coletivo. Lembram daquela pergunta? Como andar? Deus nos dá a resposta. Ele revelou isso de forma especial ao apóstolo Paulo. Em Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5, talvez podemos ler também esses dois versículos. Romanos 12, versículos 4 e 5. Diz, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então aqui nós aprendemos, a palavra de Deus está falando no plural, nós, compreendendo o conjunto de todos os verdadeiros salvos, crentes, verdadeiros crentes. Por isso eu não coloquei apenas crentes aqui, porque infelizmente esse termo hoje em dia é simplesmente usado como uma distinção de religião, como se fosse um grupo de religiosos diferente de outros. Mas um verdadeiro crente é alguém que aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Todos esses verdadeiros salvos, em seu conjunto, essa pluralidade, eles são unidos entre si, formando um. E cada membro, cada um desses crentes é necessário para o outro. E por isso a Bíblia utiliza aqui esse termo, uns dos outros. Eles são membros, uns pertencentes aos outros. Então, ainda que o apóstolo Paulo estava em um lugar e os crentes em Roma estavam lá em Roma, Paulo fala nós. Ele se inclui. Todos os verdadeiros salvos formam esse corpo, independente de onde estiverem neste mundo. E hoje em dia podemos acrescentar até mesmo, independente em que lugar eclesiástico, confessional eles se encontram. Se essa pessoa aceitou verdadeiramente o Senhor Jesus como seu Salvador, ele é um salvo que faz parte do corpo de Cristo. Vou dar um exemplo aqui, que a maioria de vocês conhece um irmão lá em Teresópolis chamado irmão Adilson. Quem já viu ele, né? Vários. Irmão Adilson é inconfundível com o seu sotaque de carioca. Mas sabem onde ele se converteu? Onde ele se tornou um membro do corpo de Cristo? Na Igreja Católica, lendo a Bíblia para o padre, que era a função dele. Ele tinha que ajudar na missa. E uma das tarefas era ler a Bíblia ali. E a leitura da Bíblia fez com que ele se convertesse. E o padre falou para ele, a partir de agora, seu lugar não é mais aqui. Procure um lugar onde realmente seguem a palavra de Deus. E foi o que ele fez. Então, Deus tem os seus caminhos, mas a partir daquele momento, essa pessoa se torna um membro no corpo de Cristo. Não depende de uma denominação. Que Deus não quer certos sistemas funcionando, é uma outra história. Também vamos descobrindo durante essa semana. E assim, cada um é necessário também para o outro. Um depende do outro. Um é interligado com o outro. Assim como o meu dedo está ligado à minha mão, ao meu corpo, ao meu braço, e ele não poderia estar boiando aqui no ar. Aí não funciona. Temos um outro capítulo 12, que também fala sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja. É um livro depois de Romanos, em 1 aos Coríntios, também no capítulo 12.
E aí nós vamos ler nesse momento apenas os versículos 12 e 13, onde diz: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, aqui ele está falando primeiramente do nosso corpo humano, estabelecendo essa figura. Ele se utiliza do corpo físico como uma figura daquilo que é Cristo e os salvos. E aqui, esse conjunto é chamado de Cristo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, temos várias expressões nesses dois versículos. Uma vez, essa união íntima, que é tão íntima que Deus chama o conjunto da cabeça e dos membros de Cristo. Já vimos isso. E aqui aprendemos como crentes foram inseridos naquele corpo e como ele se formou também. E por isso é importante a gente ter uma Bíblia em mãos que tem expressões exatas e não apenas descrições dos pensamentos de Deus, e daí depende da pessoa que descreve esses pensamentos, e essa pessoa pode errar. Então é importante termos boas expressões e lermos com exatidão, não simplesmente superficial. Ah, Deus está dizendo aqui duas vezes a mesma coisa. Não está. Deus está falando que esse Cristo, composto pela cabeça e os membros, que entre si estão ligados, todos nós, fomos batizados em um Espírito. É lá passado. E é utilizado um termo interessante, uma analogia ao batismo. A palavra batizar é utilizada. A palavra batizar, batismo, simplesmente significa imersão em algum líquido. Se um grego colocasse, por exemplo, um pepino para fazer pickles, ele usava a palavra batizar. Ele batizava o pepino. Ele mudou dentro do líquido de estado. Aquele pepino que sai depois dos pickles não é mais exatamente igual àquele que entrou. Muito bem. Assim, Deus batizou, imergiu todos os salvos em um Espírito, pelo Espírito Santo, formando então um corpo. Quando que isso aconteceu? Historicamente, no livro de Atos temos a prática. Lá em Atos capítulo 2, naquele dia de Pentecostes. Aí, aqueles que estavam lá foram todos batizados em um Espírito, formando então um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Esses grupos de pessoas temos hoje todos. Naquele primeiro momento, havia só judeus. Os outros vieram depois. Mas aí Paulo continua dizendo, explicando, e todos temos bebido de um Espírito. Isso quer dizer, a todos nós foi dado a beber de um Espírito. Primeiro, aquele batismo, em um momento passado, fomos batizados. E a expressão utilizada ali é pontual. Aconteceu uma vez. No texto original, isso fica bem claro. E fica também claro que isto aqui, de ter bebido de um Espírito, é algo contínuo, iterativo. Iterativo significa isso se repete sempre de novo. Só que requer que já existe alguma coisa. Aqui, o batismo dentro de um líquido, entre aspas. Agora, esse líquido existe e serve de bebida para outros que vêm depois. O que significa isso? Se alguém hoje aceita o Senhor Jesus como Salvador, ele bebe da mesma água, ele é inserido nesse mesmo contexto. Ele não é novamente batizado. Foi um ato único. Mas todos os demais, agora, a partir daquele momento de Atos 2, estão sendo inseridos no mesmo contexto.
fazendo parte daquele mesmo corpo, eles bebem da mesma água. E assim o corpo de Cristo foi formado e está crescendo. Porque se houvesse vários batismos no Espírito, teríamos a existência, de repente, de vários corpos. Mas foi um ato único, e agora outros são simplesmente inseridos naquilo que já existe. Então, aprendemos também desse texto que existe apenas um corpo de Cristo, não vários. E esse corpo de Cristo, ele tem agora vários aspectos. Aspectos é um ponto de vista diferente da mesma coisa. Um aspecto temporal e universal, um aspecto local e um aspecto eterno. O aspecto temporal e universal, 1 aos Coríntios 12, todos os salvos, entre Atos capítulo 2, aquele dia de Pentecostes ali, quando o Espírito Santo desceu e aconteceu aquele batismo em um Espírito, formam agora um corpo completo na terra em um dado momento. Como hoje, nesse exato momento, todos os verdadeiros salvos no mundo inteiro formam o corpo de Cristo, visível ou invisível aqui na terra. É o aspecto temporal e universal. Universal quer dizer todos que agora estão vivos fazem parte disso. Não existe, portanto, uma confederação de igrejas, nem uma confederação de igrejas locais, um ajuntamento, e tampouco elas são autônomas e independentes. Porque se fossem, significaria de novo que temos vários corpos existindo. Mas existe apenas um corpo no aspecto temporal e universal. Hoje, nesse exato momento, apenas um único corpo de Cristo, com uma única cabeça e todos os membros ligados a essa única cabeça. O aspecto temporal universal. Temos o aspecto local também, mencionado em 1 aos Coríntios 12, 27, onde lemos, ora vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. Nesse versículo, esse artigo o, em nenhum único manuscrito grego existe. Ele foi inserido apenas porque os tradutores achavam que aí ficaria mais claro em nosso idioma. E, na verdade, eles bagunçaram o conceito. Ora, vós sois corpo de Cristo. Vós, em Alvorada, vocês são corpo de Cristo. Vocês não são o corpo de Cristo. Se fossem o corpo de Cristo, existiriam vários de novo. Mas vocês são apenas corpo de Cristo. Vocês portam as características que todo o corpo de Cristo tem. E seus membros em particular. Portanto, os crentes lá em Corinto, os crentes aqui em Alvorada, os crentes lá em Diadema, em São Paulo, os crentes lá em Manaus, onde nós não conhecemos ninguém que une na mesma base que nós, mas os crentes lá formam, em seu conjunto, eles são corpo de Cristo em Manaus. E eles são espalhados em vários lugares, como aqui em Alvorada. Não é esses crentes que estão reunidos nesse salão que são corpo de Cristo em Alvorada. Mas aquele crente que está lá, de repente, na Igreja Católica, também é corpo de Cristo. Faz parte. Todo esse conjunto de todos os salvos dessa localidade são corpo de Cristo. Se eles praticam essas características, é uma outra história de novo. Vamos ver isso num gráfico. O aspecto universal, todos os salvos em toda a terra formam o corpo de Cristo. E esse aspecto universal é espelhado para localidades. Temos o aspecto local. Todos os salvos em um dado lugar também são um espelho
do corpo de Cristo a nível mundial. Porta as mesmas características. Como realizar isso hoje? Temos uma cristandade. Na cristandade tem pessoas que confessam ser cristãos, como aprendemos na conferência. Às vezes eles são crentes de fato, e outros não são. Alguns confessam ser cristãos por livre e espontânea vontade, outros porque foram batizados como bebês e têm um certificado onde diz que eles são cristãos, mas fazem parte da cristandade. Eles não são muçulmanos e nem hindus. Então, a cristandade é um círculo bastante amplo. Dentro dessa cristandade, temos agora uma confederação de denominações que formam um corpo eclesiástico. Denominação A1, A2, A3, deveria ser aqui. Eles são apenas congregações de uma organização a nível nacional, por exemplo. Aí existe um outro tipo de crente. Eles também se uniram com várias congregações em várias cidades e formam a denominação B, dividido em 1, 2, 3. E aí outros dizem, não, mas isso aqui não é certo. E a gente não quer uma estrutura piramidal, onde tem um comandante em cima, ou um grêmio de comandantes, e todos nós no país inteiro temos que obedecer. Não, isso não é certo, não é bíblico. A gente vai ficar independente, formando denominação C e D. Mas ainda é uma denominação. Ainda é um grupo formado por homens. O que precisa se fazer? De todos esses corpinhos formados por homens, a Bíblia nos manda em 2 Coríntios 6,16, sai do meio deles. E aprendemos na conferência também que é preciso, o quê? Purificar-se para longe de tudo aquilo que não condiz com Deus. E aprendemos também na conferência que o purificar-se tem um aspecto negativo, sair de algum lugar, e positivo, em direção a alguma coisa. Não é para formar agora a denominação E, Y e Z. Para onde essas pessoas devem sair que querem, de fato, seguir os pensamentos de Deus? Que querem, de fato, demonstrar aqui na Terra o que é o aspecto local da Igreja de Deus. Que querem viver também. Que querem viver também de tal forma que, de fato, se consegue ver naqueles poucos crentes que, de repente, se reúnem em algum lugar, que eles portam as características de todo o corpo de Cristo. Simplesmente voltando à base bíblica. Voltando àquilo que Deus falou. Ele já formou tudo aquilo. O corpo de Cristo foi formado, não precisa ser reformado. O corpo de Cristo já tem as suas diretrizes, não precisa criar um estatuto. O estatuto está aqui. São umas páginas a mais do que a maior parte dos estatutos humanos, tudo bem. Mas não é tão difícil de ler todas essas páginas também. Bom, voltar à base bíblica e ali esses crentes se tornam uma expressão, um testemunho da igreja a nível mundial. Então, se aqui em Alvorada tiver, não sei, 100, 200 denominações, em todas elas, provavelmente tem pelo menos um que é um verdadeiro salvo. E se esse verdadeiro salvo reconhece pela palavra de Deus, existe uma igreja, e muitos falam que existe de fato só uma igreja. Quando você conversa com as pessoas, muitos sabem disso. Só que parece que não veem que tem como realizar isso também na vida. Que dá para praticar essa verdade também. Se eles reconhecem isso, se você reconhece isso e eu, nós vamos sair desses sistemas humanos e voltar para aquilo que Deus criou.
para aquela base que ele estabeleceu. E aí, como aprendemos na conferência, não vamos fazer isso sozinhos, mas sim como somos membros uns dos outros, vamos fazer isso juntos, com aqueles que invocam o nome do Senhor de coração puro. E aí acontece que se esses se juntam, eles não estão formando, então, uma nova denominação na Alvorada, mas sim, eles voltam à base bíblica, testemunhando dessa verdade divina. Eles são um testemunho local da Igreja de Deus a nível mundial. E por que apenas isso? E não há igreja em Alvorada? Porque tem outros verdadeiros salvos que fazem parte desse mesmo corpo, que não deram o passo ainda, que ainda estão em A1, em B2, em D e em C. Mas fazem também parte, como vimos, 1 Coríntios 12, 27, eles são corpo de Cristo, fazem parte. Do contrário, nós estaríamos como cortando membros do corpo, deixando o braço jogado na rua. Não vai ser muito bom. Então, esses crentes reunidos nessa base bíblica, que saíram do meio deles, eles são, então, a expressão dessa verdade global, um testemunho a essa verdade. E aí se coloca a pergunta, como, de fato, na prática, estamos dando esse testemunho? É um testemunho condizente? É o testemunho assim como Deus quer? Ou, de repente, falta alguma coisa? Eu creio que em todas as nossas localidades falta alguma coisa. Vamos aprendendo mais e mais para que esse testemunho brilhe mais e mais. Mas existe também o aspecto eterno do corpo de Cristo. Em Efésios 1, versículos 22 a 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu, que é a Cristo, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ali nós temos o conjunto de todos os salvos, não apenas de Atos 2 até o arrebatamento, mas a continuação dessa existência para sempre. Eles estão para sempre, para a eternidade, ligados à cabeça, a Cristo. Essa unidade é indissolúvel, nunca mais será desfeita. Ela continua existindo sempre, também depois do arrebatamento. Então é o aspecto eterno do corpo de Cristo.